Nós vamos tratar do tema a vinha do preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem imbecil, do homem tolo, do homem obtuso, do homem que não tem entendimento. E ele disse: eis que ela estava toda cheia de cardos. A vinha do preguiçoso, a sua superfície estava coberta de urtiga. O seu muro de pedras, todo mundo aqui já sabe a importância de pôr um muro de pedras quando você estabelece uma família, pôr uma proteção quando você faz uma célula, pôr uma proteção quando você abre uma empresa, porque tem gente torcendo por você, mas tem gente torcendo contra você. Então tem que ter um muro, mas o muro estava caído, estava derrubado, diz o versículo 31. E o 32 diz assim: o que eu tenho visto, olhando a vinha do preguiçoso, eu guardo no coração. E vendo, eu recebi instrução. Diga comigo: o sábio aprende com os erros dos outros. Às vezes uma mãe diz para uma filha: não faz isso não, menina. A filha joga na cara: a senhora fez pior do que eu no seu passado, então eu vou fazer também, porque a senhora caiu no buraco, eu quero cair no mesmo. É uma menina burrinha, é uma menina bobinha, tolinha. Ele disse: eu vi e recebi instrução. 33. A instrução que eu recebi é a seguinte, olha a conclusão dele. Ele disse: um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para deitar, um pouco para cruzar as mãos para dormir. Assim é que te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade, diz uma tradução, como um vagabundo. É exatamente essa expressão. E eu troquei pela tradução que diz como um homem armado. Então eu troquei a palavra ladrão pela palavra vagabundo, porque tem uma tradução que diz ladrão e tem outra que usa a palavra vagabundo, bandido, que vem e leva tudo. A vinha, querido, do preguiçoso, ela tem essas características de Provérbios 24. Não adianta ter uma vinha se eu não estiver disposto a cuidar dela. A Igreja Católica, no século 13º, ela subdividiu os pecados, classificando-os em, número 1, pecados chamados da tríplice concupiscência, que seriam as raízes dos pecados capitais. Segundo, pecados venais, que eram considerados pecados perdoáveis sem sacramento. Terceiro, pecados mortais, que eram considerados pecados dignos de condenação. E por último, pecados capitais, que são uma linguagem conhecida por todos, que são considerados os pais dos vícios, e que estudos nos mostraram que essa ideia, na verdade, veio do século IV. Ela passou pela cabeça do Papa Gregório I, no século VI. Ela passou pelo funil de teólogos como Tomás de Aquino, um pouco mais adiante, e até atingiu pessoas fora do ambiente eclesiástico, como por exemplo Dante Alighieri, que você que estudou um pouco a respeito sabe da Divina Comédia, obra de Dante, e ele fala do inferno, faz uma descrição do inferno como um funil, e é conhecido como o inferno de Dante. Os pecados capitais eram 7: gula, avareza, luxúria, que não tem nada a ver com luxo. Escuto algumas pessoas falando isso, eu acho muita graça, porque luxúria tem a ver com pecados sexuais, tem a ver com a concupiscência sexual e as distorções sexuais, então não tem nada a ver com luxo. Ira, inveja, orgulho e preguiça. A palavra de Deus, que é o que nos interessa,
que está sobre a igreja evangélica, está sobre a igreja católica, está sobre a religião islâmica, está sobre o budismo, está sobre qualquer um, porque é a palavra de Deus, ela não traz essa classificação de 7 pecados capitais. Mas ela nos ensina o dano que esses pecados podem trazer na vida de uma pessoa, naquilo que a pessoa faz, na família da pessoa, e mostra que são pecados tão sutis e muitas vezes são ignorados por muitos cristãos, porque hoje no meio evangélico o que se pensa que é pecado são basicamente beber, fumar, roubar, matar e se prostituir. E se alguém não fizer essas 5 coisas, parece que não está em pecado. Adão no Éden, ele não bebeu, ele não fumou, ele não roubou, ele não matou e ele não prostituiu-se. Aliás, ele foi muito fiel a Eva. Eva era uma mulher que não precisava ter ciúmes. Só se fosse de algum bicho. Você está andando muito com essa leoa, Adão. Adão, estou vendo você muito perto dessa macaca. Adão, você está muito com a Aliá, a mulher do elefante. Só se fosse assim. Não tinha motivo de ter briga em família. Ele não tinha sogra, nem sogro. E a gente tende a pôr toda a culpa na sogra. Eu acho isso uma tolice, porque a minha é maravilhosa. E minha mãe também, enquanto viva, minha esposa disse que foi maravilhosa. Mas Adão não fez nada disso. Ele simplesmente agiu independente de Deus. A definição mais ampla de pecado é independência do Criador. É quando você age independente dele. Então você sai de sob o guarda-chuva dele e diz: eu faço o que eu quero, eu sou feliz, quem toma conta e manda em mim é meu nariz. Então quando a pessoa age assim, ela pode estar fazendo uma coisa que aparentemente é até boa e pode estar pecando. Tem gente que peca na oração. O casal está brigando e aí fala: vamos orar para acabar com a briga. Ele diz: Senhor, dá juízo para essa mulher. E ela: queima ele, Jesus. É uma briga na oração. Então você pode estar orando e estar pecando. Por exemplo, você pode estar orando por uma mulher que não é tua, é do outro. Você pode estar orando por um homem que não é teu, pertence a outro. Então até orando você pode estar cometendo pecado. Então há tanta sutileza no pecado que a preguiça passa desapercebido por muitos crentes. Mas a preguiça é um pecado terrível, especialmente quem mora em cidade fria sabe o que é isso. E a preguiça tem o poder de prejudicar a sua qualidade de vida e destruir o seu futuro. Mas eu vim aqui hoje para, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, combater o espírito da preguiça em você, e que o Espírito Santo te ajude a vencer todos os desafios de 2018, e assim será até o final do ano. Quem recebe, diga amém. E sem preguiça, dê um aplauso a Jesus bem forte. A vinha é maravilhosa. Levante as 2 mãos para os céus, diga: Senhor Jesus, obrigado por ter me dado uma família, uma igreja, uma célula, uma visão, um país. Te amo, Jesus. Dê um aplauso a Ele bem forte. A vinha é maravilhosa. A vinha é maravilhosa, mas precisa ser cuidada. A vinha é maravilhosa, mas precisa ser cuidada. A vinha é maravilhosa, mas precisa ser cuidada. Deus sempre trabalha em parceria. Cuidado e o zelo determinam a beleza ou a feiura. Dizem que não existem pessoas feias, existem pessoas mal cuidadas. Eu li em um livro a experiência de um pastor norte-americano que estava cuidando do seu jardim lindo dele, e passou um diácono. Lá nos Estados Unidos tem muitas casas assim, sem muro, e os jardins ficam em frente. Ele estava cuidando do seu jardim com muito zelo, e passou um diácono, e o diácono disse: que jardim lindo Deus deu ao senhor, pastor. Como é bom ser um pastor abençoado como o Senhor, porque Deus te deu um lindo jardim. Olha essas flores, olha essa grama. Parabéns, pastor. Havia uma sensação de admiração misturada com um pouco de ciúmes,
Por que será que o outro tem essa família? Nossa, olha o que essa pessoa está conquistando. Olha, fulano de repente, do nada, está vencendo os desafios. Nossa, e parece que é Deus que faz com um e não faz com outros. Deixa eu te falar, você que veio aqui hoje à noite. Deus está aqui hoje por causa de você. Deus já foi com a sua cara. Por causa de Jesus na cruz, Deus te aceitou. Ele gostou de você tanto que não deixou você desistir de vir no culto hoje. Ele marcou um encontro com você porque Ele te ama. Alguém que está vivo sem preguiça, dê um grito de vitória. Tem gente que tem tanta preguiça que vai de carona no outro. Ô irmão, dá um grito para mim aí, ó. Não, dá o seu grito, ele faz falta. Sabe, Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos que o preferem mais. São mais próximos, não é porque Deus é mais próximo dele, é porque ele é mais próximo de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Chegai-vos mais a Deus e Ele se achegará mais a vós. E o diácono disse: pastor, o senhor é um privilegiado, que jardim lindo Deus te deu. E o pastor, catando assim as folhas, arrumando, levantou e disse: obrigado, querido. Realmente é um jardim lindo que Deus me deu. Mas você tinha que ver como ele era quando só Deus cuidava dele. Você tinha que ver como ele era quando só Deus cuidava dele. Apóstolo, minha mulher é feia, então embeleze ela. Apóstolo, meus filhos não estão respeitando, ensine princípios bíblicos. Apóstolo, minha barriga está crescendo, vai fazer abdominal e me chama para a gente fazer junto. Estou marcando toda semana. A primeira tarefa do homem na terra foi dar nome para os bichos. Eu disse no Techuvá que o primeiro dia do homem na terra foi um dia de descanso. Deus criou o homem até o 6º dia, e no 7º descansou. Vocês não leem a Bíblia não, gente? Deus criou o homem no 6º dia e no 7º descansou. Então, descansou. Então o primeiro dia do homem na terra foi um shabat, um repouso, um descanso. Que maravilha, hein? Mas a primeira tarefa do homem foi no 6º dia. Foi criado e Deus já deu tarefa para ele. Ó, Adão, vai pôr nome nos bichos. Pastor Cláudio Duarte, eu acho engraçado que ele disse algo impressionante. Claro que os nomes não eram em português, mas ele fala um negócio que a gente não consegue não rir. Porque ele disse assim: gente, ele acertou os nomes. Porque olha a vaca, vê se ela não tem cara de vaca. Olha o cavalo, vê se o cavalo não tem cara de cavalo. E a gente vai imaginando e vai causando riso na gente, porque de fato a gente se acostumou com aquele nome. É apenas isso, né? Mas a ciência diz que existem cerca de 7,7 milhões de espécies na Terra. Você acha que deu trabalho? Eu não sei se os dias da Bíblia narrados eram exatamente de 24 horas. Eu sei que Adão pôs nome em todos os bichos. A FAPESP de São Paulo fez um estudo, publicou na verdade um estudo científico em 2011, que encontraram um número de 8,7 milhões de animais, espécies diferentes, dos quais 6,5 milhões, 6,5 milhões eram de animais terrestres e 2,5 de animais marítimos. E o desafio em fazer o levantamento já foi muito mais complicado, porque hoje eles colocam uma diferença de 1,3 milhões para mais ou para menos. Então se supõe-se que tem 6 milhões e meio de animais, pode ser que esteja 1,5 milhão errado para mais ou para menos. Se for para menos, estamos falando aí de 4 milhões e alguma coisa, e se for para mais, estamos falando um pouco mais de 8 milhões. Ou seja, é uma margem pequena, porque antes desse estudo, que saiu em 2011, os cientistas pensavam que os tipos de animais na Terra
eles ficavam entre 3 milhões e 100 milhões. Agora eu estou falando de uma distância absurda. Então a margem de erro podia ter 99 milhões e podia ter só 3 milhões de espécies diferentes, sem contar que existe uma quantidade absurda que não é catalogada e uma quantidade absurda que eles sequer conhecem, porque a vida marítima é impressionante e o homem não conhece nem tudo que está no fundo do mar. Eu quero dizer 3 coisas hoje, porque Deus já foi empurrando o homem, tirando ele da preguiça no primeiro dia. Eu quero te ensinar 3 coisas sobre preguiça antes de você ir embora para casa. Eu vou pedir que você tenha paciência para ler a Bíblia comigo. Primeira coisa que eu quero te ensinar sobre preguiça, no texto que nós lemos, é que a preguiça é a amiga íntima da burrice. Diga comigo, a preguiça é amicíssima da burrice. Diga, as duas sempre estão juntas. Parece que quanto mais preguiçoso é uma pessoa, mais tolo ele é. Porque o verso 30 disse: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Veja que no mesmo versículo ele diz que ele é a pessoa que deixou a vinha toda arrebentada. Era preguiçoso e também não tinha entendimento. As duas coisas estavam no mesmo versículo. Então essa é a primeira percepção, que está logo no versículo de número 30 do capítulo 24 que lemos, que as duas coisas andam juntas. Irmão, se a gente quiser ser sábio é muito fácil. O Tiago falou: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance rosto. Sabedoria não é erudição, sabedoria não é conhecimento, sabedoria nem sempre se adquire por ferramentas formais, por aprendizagem formal. Uma pessoa às vezes não tem nenhuma erudição, mas tem muito saber, por causa da experiência. Sabedoria se aprende vendo o tempo. Sabedoria se aprende olhando para os animais. Sabedoria se aprende até olhando para a formiga. A sabedoria das formigas são impressionantes. O bichinho sábio, Provérbios capítulo número 6, disse o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Queria sabedoria, vai conversar com a formiguinha. Não, acho que se eu conversar com o apóstolo eu vou ter sabedoria. Conversa com a formiguinha, querido. Observa a formiga, observa a abelha, observa o mundo animal, observe até as crianças. A gente aprende sabedoria com tudo, queridos. Com tudo. Tudo que você olha em volta vai te dar sabedoria. As crianças, então, como nos ensinam as crianças? Como as crianças nos ensinam a ser verdadeiros? Tem um videozinho que eu vi do menininho, que coisa legal. E aí o pai fazendo vídeo para falar com a mãe, né? E dizendo que tinha tomado injeção. Falou: fala aqui com a mamãe. Tomei injeção e não doeu. Aí, doeu sim. São tão impressionantes as crianças. Esses dias estávamos na mesa conversando em família sobre as cotas que os governos estabelecem. Quantos assuntos legais a gente conversa e sai coisas das crianças que a gente fala, coisa impressionante. E Salomão disse: olha para a formiga, versos 7 e 8, está aí já exposto para você. Diz: pois ela não tem chefe. Aqui na nossa linguagem celular, a formiga não tem líder de célula para mandar ela fazer devocional. Formiga não tem pai e mãe crente para dizer: desliga o telefone celular na hora de sentar na mesa. Não tem marido chato para dizer: meu bem, vamos para a igreja. E nem esposa intercessora para dizer: você não vai hoje de novo. A formiga não tem chefe. Formiga não tem guarda. A formiga não tem dominador. Verso 8 disse: mesmo assim, no verão, que é no período bom para o trabalho dela, no verão ela prepara o seu pão. E na época da colheita, então ela tem uma colheita, ela junta o mantimento. E olha que a formiga não trabalha com picolé e sorvete, mas é no verão que ela prepara tudo. Tenta dar um conselho para um preguiçoso para você ver, fica com raiva de você. Como é difícil dar conselho para um preguiçoso. É chato dar conselho para um preguiçoso.
Tenta dar um conselho para o preguiçoso para você ver. Ele é tão tolo que ele não consegue ver a própria tolice. O preguiçoso se acha sábio. O preguiçoso é cheio de argumento para não se envolver em nada. O preguiçoso tem argumento até para não namorar. Estou com dor de cabeça. Uma dor de cabeça de 3 anos, uma enxaqueca brava. Diz que o marido chegou em casa com uma caixa com um comprimido dentro. Era um presente, a mulher abriu, disse: presente para mim, obrigado. Quando abriu tinha um comprimido para dor de cabeça. Ela olhou e disse: mas eu não estou com dor de cabeça. Ele disse: ah, te peguei, vamos namorar. Porque ele estava esperando uma chance. Provérbios 26:13. Olha o que disse 26:13 de Provérbios. Diz o preguiçoso, sabe o que é? É que tem um leão lá no caminho, tem um leão na rua. Olha o argumento do preguiçoso. Não me envolvo com célula porque tem um negócio de leão lá. Não, ouvi dizer que vai cair fogo. Não, aquela igreja lá, ouvi dizer que a gente, quando vai ver, a gente está envolvido nas coisas. Eu não gosto muito de me envolver. Tem um leão no caminho, tem um leão nas ruas. Olha o verso 14, se a imagem não é essa. Como a porta que gira nos gonzos. Levanta, menino. Como a porta que gira nos seus gonzos, assim é o preguiçoso na cama. Preguiçoso esconde a mão no seio. Ai, que frio, hein? E ele abre a boca, mas abre assim, ó. Ele não faz isso, ó. Está escrito no texto. Porque ele tem preguiça de trazer a mão na boca. Mais sábio se acha o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Difícil dar conselho para o preguiçoso. Preguiçoso dá raiva. Pior coisa é ter que liderar um preguiçoso. Pior coisa é ser pai de um filho preguiçoso, de uma filha preguiçosa. Desafio é quando você tem uma mulher preguiçosa, ou quando você tem um marido preguiçoso, ou quando a família toda é um aglutinado de preguiçosos. É difícil. Provérbios capítulo 10, versículo 6. Versículo 26, desculpe, diz: como vinagre para os dentes e como fumaça nos olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que têm que falar para ele fazer alguma coisa. É chato, você tem que falar 10 vezes a mesma coisa. Tem gente dizendo: para que eu vim hoje? Eu vou dar uma escapada que ninguém nem vai ver. O preguiçoso tende a ser um invejoso. Normalmente quem tem preguiça tem inveja do outro. Ele vê o outro melhorando, ele fala assim: ó, só pode estar roubando. Ó, esse advogado aí, ó, só pode estar roubando. Ó, essa dentista aí, ó, também com o preço que ela cobra. Ó, esse aí, ó, se formou junto comigo, está se dando bem. Alguma velhacaria faz. Quase todo invejoso é preguiçoso. E quase todo preguiçoso é invejoso. Quase, não são todos. Provérbios 21, 25 fala dos desejos do preguiçoso. E disse que o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Então ele tem vontade, mas morre. Falei, eu morro, mas não faço. Provérbios 13, 14 diz que a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Mas a alma das pessoas para quem estou falando hoje à noite, que são os diligentes, serão almas que se fartarão. Deus vai te dar vitória, mas tu vai lutar. Provérbios 20, versículo 4.
vai nos dar uma ideia de como é difícil fazer célula no inverno. Só vai a célula no inverno quem já venceu a preguiça. Irmãos, essa igreja é muito impressionante. Vocês são muito impressionantes. Porque tem dia que está frio em Teresópolis. Frio, né? Igual está hoje, né? Frio. Você às vezes mora longe. E você vem, sobe essa rampa. Eu chego aqui na igreja, vejo vocês, digo, meu Deus. Eu fiz uma comunhão dessa de macrocélula Midem, que estava frio, irmãos. E o povo veio e ainda trouxe visitante. Por quê? Porque já venceu a preguiça. Porque Provérbios capítulo 20, verso 4, disse que o preguiçoso, ele não lavrará no inverno. Se ele não lavrará, ele não vai na célula também, nem consolidará no inverno. Pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Esse mesmo versículo, na NVI, a Nova Versão Internacional, diz assim: o preguiçoso não ara a terra na estação de arar a terra própria, mas na época da colheita procura e não acha. Veja, é o mesmo texto. Então o preguiçoso, às vezes, ele não tem coragem nem de limpar o próprio caminho. A Bíblia diz que o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos. Ele não arruma o caminho, mas a vereda dos retos é bem aplanada. A gente, quando estava ali na frente da rodoviária, dava uma lama ali na frente. Eu dizia, irmão, será que não dá para a gente jogar umas pedrinhas aqui? Porque o caminho é nosso. Gente, às vezes arrumar a nossa própria calçada, sabe, arrumar a nossa própria cozinha. Eu não estou falando nem de algo muito para além da gente, não. Estou falando de coisas muito básicas. Arrumar o cabelo. Não, prefiro sair com ele assim, bruxificado. Arrumar, escovar os dentes, querido. Escovar os... Ah, não, dá muito trabalho. Aí ri assim, você vê o feijãozão na frente. Só escovar. Passar o fiozinho ali no meio dos dentes. Pega um fio dental, passar no meio dos dentes. Temos que abandonar a preguiça. Queridos, tem gente que tem preguiça até de namorar. A mulher fala, vamos meu bem. Ele diz, está muito frio. Como assim? Dá trabalho depois ter que arrumar tudo. Desarruma. Toma banho. Preguiçoso falou em tomar banho, ele se arrepia todo. Mas o verso 19 termina assim, ó. Mas o caminho do pessoal lá da colheita é reto e bem arrumado. Quem recebe, diga amém e dê um aplauso a Jesus. Está no texto. Queridos, às vezes um pai tenta ajudar, às vezes um amigo tenta ajudar, às vezes um líder tenta ajudar, uma igreja tenta ajudar. Às vezes um pai tenta ajudar, mas é difícil ajudar um filho preguiçoso. Um amigo tenta ajudar, um líder tenta ajudar, uma igreja tenta ajudar. Coloca o cara para fazer um tratamento gratuito. Gente, a quantidade de gente que a gente já pegou, botou em casa de recuperação e pagamos um dízimo de oferta. Eu pensei, não sei. Já tivemos situações aqui que ter que pegar a pessoa em casa, trazê-la aqui para ela receber a cesta básica, para receber o leite, para receber um tratamento dentário. Por que você não foi buscar? Ninguém veio me buscar. Eu estava aqui no meu zap. Às vezes, uma instituição tenta dar uma caça para a pessoa. Se ela estiver disposta a lutar, ela vai crescer. Mas se ela não estiver disposta a receber disposição que vem de Deus, ela não vai conseguir avançar. Ela não vai ter coragem de assar o próprio peixe. Como disse Provérbios 12, versículo 27, onde está escrito: o preguiçoso deixa de assar a caça. Ele já ganhou a caça, tá?
mas ele deixa de assar a caça. Mas ser diligente é o precioso bem do homem. Eu vi a história de um homem que falou o seguinte: não, eu vou morrer. Essa vida está difícil demais, está dura demais. E querido, a vida é mais dura para quem é mais mole. E ele falou: eu vou morrer, não estou conseguindo um saco de arroz, não estou conseguindo nada, eu vou morrer. Entrou no caixão e disse: me leva. E aí foram. No meio do caminho veio um cara correndo atrás com um saco de arroz nas costas. Para o enterro. Parou. Ô meu amigo, está aqui para você, ó, um saco de arroz. Ele levantou do caixão, olhou e perguntou: está cozido? Ele falou: não, então toca o enterro. É Provérbios 12, 27. Todo preguiçoso é pessimista. Se o preguiçoso estiver na reunião, ele vai dizer: isso não vai dar certo. Se você fizer uma reunião com seus funcionários, se você tiver uma empresa, se você fizer uma reunião com a sua família, se você tem uma família, se você fizer uma reunião com a sua macrocélula, se você cuida de uma macrocélula, se você fizer uma reunião com seus líderes, se você treina uma equipe de líderes, se tiver um preguiçoso no meio, ele vai ser o pessimista da reunião. Eu sei que toda a equipe precisa ter pelo menos um pessimista, porque o pessimista, ele é matemático, o pessimista trabalha com cálculos, o pessimista trabalha com gráficos, ele ajuda a gente a enxergar algumas coisas. Então todo grupo tem que ter um pessimista, mas é um no máximo. Procure ser positivo, sem preguiça. Diga isso para quem está ao seu lado: procure ser positivo. Sabe por quê, querido, eu te digo isso? Porque a palavra de Deus é positiva. Esse livro aqui é positivo. Esse livro aqui te põe para cima, ó. Se você quer ler alguma coisa que te ponha para baixo, não leia a Bíblia. Se você quer alguém que estimule dor de cotovelo em você, não vá para a Bíblia. Não procure um crente de verdade, não. Porque nós somos chamados de crentes porque cremos quando outros estão duvidando. Perseveramos quando outros desistem. As pessoas preferem ser pessimistas para não se frustrarem, mas ao fazerem isso, sofrem por antecipação. Não quero nunca ter um cachorro não, porque sei que um dia vai morrer. Ser otimista não é fácil, mas é mais eficaz em termos de resultados. Eu gastei com um cachorro agora. Eu falei para ele: Toby, ainda bem que ele não entendeu minha linguagem, mas eu falei: Toby, se você ficar doente de novo, for esse preço, tu morre. Daniela olhou para mim e disse: está amarrado. Nas palavras do professor de filosofia Mário Sérgio Cortella, e agora ipsilitos, eu estou citando as palavras dele. Ele disse o seguinte: o pessimista é antes de tudo um vagabundo. Palavras do professor de filosofia da USP, Mário Sérgio Cortella, não minhas. Eu nunca diria isso. Eu diria que é preguiçoso. Não. Ele disse: o pessimista é antes de tudo um vagabundo, porque dá muito trabalho ser otimista. Você tem que estudar, pesquisar, tem que se juntar, tem que se aglutinar. A frase predileta do pessimista, continua o professor, é essa: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Achei demais essa. Porque o pessimista é um preguiçoso. E ele completa dizendo: a única coisa que o pessimista faz é sentar e esperar dar tudo errado. Aí você fala para ele assim: ué, mas ainda não deu errado. Aí ele fala: espera que você vai ver. A vantagem do pessimista é que ele pode atribuir tudo o que acontece à sua volta a forças que estão fora de nós. E Cortella termina dizendo assim: nós falamos de Brasília como se fosse o Congresso, o Senado, como se fosse uma coisa alienígena, mas não tem ninguém que está lá que nós não tenhamos colocado. Então, se nós colocamos, a gente pode tirar. E ele terminou essa fala me emocionando, porque ele disse: roubaram muita coisa da gente, mas não vão tirar de mim a esperança, o otimismo
e a vontade de lutar e vencer e ver um Brasil melhor. Tem jeito para o Brasil. Você é um cara que não é crente. Se você não crê que tem jeito do Brasil, você deveria rever sua fé. Porque a nossa fé é que sempre tem jeito e que venha ao Brasil o seu reino e que seja feita a sua vontade na terra como nos céus. É só a gente não voltar na mesma corja que a gente já começa a mudança. Quem crê, diga amém, dê um aplauso a Jesus sem preguiça. Deus te chamou aqui hoje. Deus te trouxe aqui hoje para mudar a sua linguagem. Deus quer mudar a nossa linguagem, porque quando mudamos nossa linguagem, podemos mudar tudo à nossa volta. Troque a murmuração pela oração. Assim você conseguirá trocar o pessimismo pelo otimismo, a dúvida pela fé, a apatia pela ação. E os resultados virão com um tempo de persistência e determinação. Aprenda a dizer a partir de hoje: vai dar certo em nome de Jesus, vou conseguir em nome de Jesus, é possível em nome de Jesus. Número 2, a preguiça não permite que as coisas melhorem. Estou acabando já. A preguiça não permite que as coisas melhorem. O verso 31 e 32 do capítulo 24 que lemos, o texto que estamos estudando, de Provérbios, disse assim no verso 31: eis que estava toda cheia de cardos, a sua superfície estava coberta de urtigas, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tendo visto, guardarei no meu coração, e vendo, receberei instrução. Veja que as coisas só vão caindo, só vão se arruinando, só vão se deteriorando. Você estudou na escola uma matéria chamada física. Dentro da física tem as leis da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica tem o princípio chamado de entropia. E esse princípio, entre outras coisas, nos ensina que um sistema entregue-se a si mesmo tende a desorganizar-se, não a organizar-se. Eu vou repetir. Um sistema entregue-se a si mesmo tende a desorganizar-se e não a organizar-se. Vou te dar um exemplo prático. Uma mesa de bilhar, de sinuca, quando você começa o movimento que a bola branca bate nas outras, as bolas se espalham num movimento absolutamente imprevisível e com uma quantidade absurda de possíveis conexões entre elas. Mas elas, por mais que você continue jogando, elas não voltam àquele estado original, a menos que alguém as arrume com a mão de novo naquele estado original. Estou dando um exemplo simples de física para que você raciocine. O que eu quero dizer com isso é que se você deixar o seu quarto desarrumado e for viajar, quando você voltar, ele não vai estar mais organizado. Se a sua mesa é uma bagunça, onde você trabalha, os fios e as coisas, isso não vai se arrumar sozinho. Se você sair e for viajar, quando você voltar, não vai estar arrumado. Apóstolo, lá em casa isso acontece. Você tem um negócio chamado esposa que te ajuda, mas as coisas não se arrumam sozinhas. Tem coisa que nós temos que tomar algumas atitudes. Não, meu casamento com o tempo vai melhorar. Eu sei que agora ele me bate, mas com o tempo vai chegar a hora que vai chegar a hora que você não vai sentir mais nada. Não melhora sozinho. Você tem que tomar algumas atitudes. Você tem que se levantar e dizer: você não pode mais me bater. Você não tem esse direito. Nós não fizemos esse acordo quando casamos, que você me bateria. Você está nervoso, você pode bater na parede, você pode tirar sua calça ali no banheiro, pular em cima, mas você não pode bater em mim. Você tem que tomar algumas atitudes. Jesus não manda a gente se resignar. Não, a gente tem que aguentar isso aí. Tem uns negócios de WhatsApp que me matam. Não, porque é assim mesmo. Vai ver a vida dessa pessoa para dizer que é assim mesmo. Tem que ver a vida da pessoa. Deixa eu te contar uma coisa sobre o assim mesmo. Tempo não é o melhor remédio para muita coisa. Por exemplo, tempo não é o melhor remédio para dente cariado. Você tem que tratar.
Então, essa resignação de que eu tenho que aceitar não está na Bíblia. Jesus falou, quando vos perseguirem numa cidade, aguentem ali até morrer. Não foi isso que ele falou? Não, ele disse, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Olha o que Jesus falou. Fuja. Escape por tua vida. Você não tem que aceitar o Brasil do jeito que está, o Rio do jeito que está, Teresópolis do jeito que está. Os mais ricos pagam menos impostos e os mais pobres pagam mais impostos. Aonde que está a lógica nisso? Alguém me diga. Quanto mais rico você é, você paga menos imposto. Quanto mais pobre seu imposto, em termos percentuais, ele é mais alto. Os bancos nos assaltam na cara dura. E tinha uma senhora na fila que ela foi, e o cara do caixa disse, pode voltar, minha filha, não te chamei não, desse jeito. Eu tive que me intrometer e dizer, querido, não trate a senhora desse jeito. Porque ela já está aqui na fila um tempão esperando para pôr dinheiro nesse troço aí, para pagar o teu salário, e você não pode destratá-la desse jeito. Apóstolo, onde é que está aí Jesus nisso? O amor, a bondade. Está no mesmo lugar que estava em Jesus na hora que ele deu o salto mortal dentro do templo, virou cambalhota, virou as mesas dos cambistas, botou todo mundo para fora com um chicote, e os guardas tudo parados assim, ninguém segurou ele. Bruce Lee ia ficar de boca aberta. Só faltou dar o gritinho que eu inventei na porta do templo e dizer, não fazem da casa do meu pai casa de negócio, casa do meu pai é casa de oração. Então tem umas conversas que eu acho muito estranhas. A Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, aleluia, virou para um homem que estava atrapalhando um outro que ele estava evangelizando, e o cara começou a atrapalhar. Paulo virou para o cara que estava atrapalhando, e o texto diz assim, Paulo, cheio do Espírito Santo, virou para ele e disse, ô filho do capeta, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda a justiça de Deus, perturbador dos retos caminhos do Senhor. Até quando você não vai parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Olha aí a mão de Deus contra ti, tu vai ficar cego, sem ver a luz do sol por um tempo. Caiu uma escuridão sobre ele, e o outro falou, aceito Jesus. Pessoa abusa dos crentes. Pessoal pega nossa Bíblia, nosso livro, rasga. Pessoal pega o nosso Jesus, transforma ele no que quiser. Pegam os nossos objetos sagrados, nossa linguagem sagrada, e transformam no que querem. E a gente tem que... E ainda botam assim nas mídias deles. Me respeite, nós exigimos respeito. Vai rasgar o Alcorão na frente do muçulmano para você ver. Você nem termina. Quando você começar a rasgar, explodiu, estourou, foi o que aí? Então, ouvi um barulho. O cara já está do outro lado já. Não está nem aqui mais. Vai abusar, vai falar de Maomé para você ver. Olha lá, explodiu. Já explodiu. É, meu amigo, não é mole não. Não estou falando para ninguém explodir ninguém. O que eu estou dizendo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas nós temos a arma da oração, e nós temos o direito, quanto cidadão, de nos posicionarmos. É uma posição. Agora em outubro você tem um negócio chamado voto, que é teu. Você vai lá e vai dizer, eu quero esse, não quero aquele, pronto. Tem gente que fala, não vou votar não, que eu estou com preguiça. Não veio no culto de hoje. Eu gosto da mulher do fluxo de sangue. Sabe por quê? Que ela não fica esperando. O texto disse que há 12 anos ela tinha uma hemorragia crônica. Quantos anos que eu falei? E o texto disse assim, e tinha tentado por todos os meios, e por nenhum pudera ser curado, vindo a gastar tudo o que tinha com os médicos, e por nenhum pudera ser curado. Era para ela dizer o seguinte, não, vou esperar Jesus chegar, o dia que ele chegar. Enquanto Jesus não chegou,
ela foi tentando de uma maneira, de outra maneira, de outra maneira, de outra maneira. A gente fala, eu estou esperando o próximo encontro. Quando é que vai ter chuva? Quando é que vai ter chuva? Vai ter quando a chuva? Não espera não, querido. Eclesiastes 11 diz que o que fica olhando para a nuvem nunca semeará, e o que fica olhando para o vento nunca cegará. Você tem que agir agora, o seu tempo é hoje, o teu mês é esse de agosto, porque setembro nem chegou, aproveita esse, não acabou ainda. Vamos lutar, vai à luta, tenta de novo. Apóstolo, na minha vida acho que não tem mais jeito. Tem sim, cara! Tua vida tem jeito, Deus me mandou aqui te dizer isso. Tua vida tem jeito, tua família é tua vinha, teus negócios, teus projetos, teus sonhos, tua célula vai frutificar. Eu vou terminar dizendo que preguiça piora as coisas para você. É o número 3, eu termino com isso. Diga para a pessoa que está do seu lado, querido. Se for mulher, você fala querida, né? Fala, querido, a preguiça vai piorar as coisas para você. Isso está nos versículos 33 e 34. Porque os versículos 33 e 34 de Provérbios 24, ele disse um pouco a dormir, um pouco a cochilar, um pouco para deitar, cruzando as mãos para deitar, um pouco para dormir, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O que você pode aplicar para a tua célula? Um pouco para não ganhar, um pouco para não consolidar, um pouco para não discipular, um pouco para não enviar, um pouco para vir num culto sim, outro não, um pouco para ficar enrolando, brincando de pular de galinho em galinho, onde tem um cantor evangélico hoje, que é lá que eu vou. Isso vai só desconstruindo você. Você não cria raízes. O que eu vou dizer você não vai gostar, mas eu vou dizer, mas eu vou orar por você. Então fique calmo. E é rápido, é só isso. A sua vida é uma constante. Não dá para ficar estagnado. Não tem lugar em cima do muro para você. É como andar de bicicleta, se você parar de pedalar, você cai. Então, a vida humana é assim. As células do seu corpo, elas estão se refazendo o tempo todo. O seu coração não para de bater desde o dia que começou, graças a Deus. Se você não melhorar, você piora. Está me ouvindo? Se você não melhorar, você piora. A pessoa, não, aqui tá bom. Nesse nível que eu cheguei, tá bom. Vai nessa para você ver. Se você não melhora, você piora. Se você não cresce, você diminui. Se você não conquista, você é conquistado. Se você não avança, você retrocede. Se você não se adianta, você se atrasa. Se você não ganha, você perde. Se você para de aprender, você começa a desaprender. Se você não se atualiza, você começa a entrar em obsolescência. Mas aqui tem uma geração de jovens, de homens, de mulheres, de casais, de famílias, até de crianças nessas salas, que vão se levantar para conquistar cada dia mais. Mais. Quem quer receber oração hoje? Vou ver se você está com preguiça na hora que eu pedir para você ficar em pé. Fique em pé agora no seu lugar.